Ontem eu postei isso daqui lá no Instagram do MMA Hoje, dizendo que tem rumores por aí de que o Volkanovski e o Diego Lopes vão lutar pelo cinturão vago dos penas e o Ilia Topuria deve subir para os leves e fazer uma disputa de cinturão contra o Islam Makhachev na Semana Internacional da Luta. A luta do Volkanovski com o Diego Lopes deve acontecer no UFC 314. Agora, a grande questão que fica é: o que vai acontecer com o Charles? Fica aí que eu vou te contar. Fala galera, ó, já deixa o like no vídeo, clica no botãozinho de gostei aí. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal, já aproveita e já faz. Vou direto pro ponto do vídeo aqui. A história toda do Volkanovski com o Diego Lopes, o Islam com o Topuria, vai ser legal. O Dana White tá dando pista de que tem um grande anúncio pra fazer. Inclusive, o John Jones deu uma pista agora há pouco, dizendo que em 24 horas ele vai fazer um grande anúncio. Eu vou 8 ou 80 nessa, não sei vocês, eu não sei se é ou ele aposenta ou ele anuncia a luta com o Tom Aspinall, ou não é nada disso, né? A gente tá fazendo o maior caos e ele vai anunciar uma parceria com o restaurante da esquina lá e vai ficar todo mundo com cara de idiota tentando entender o que aconteceu. Mas isso eu vou fazer um outro vídeo depois que ele fizer o anúncio, a gente debate aqui o que tá rolando. A grande questão desse movimento todo, dos penas e dos leves, com essas duas lutas, com o Diego Lopes lutando contra o Volkanovski e o Islam Makhachev lutando com o Topuria, o que acontece com o Charles? O Charles, teoricamente, é o próximo a disputar o cinturão. Pelo jeito, o UFC vai preferir casar, se vamos partir do princípio que os rumores sejam verdade, né? O Durinho já deu uma pista de que pode ser um tempo atrás, aqui no podcast da segunda-feira. Aliás, se você não assiste, 4 horas da tarde, resenha eu, o Durinho, o Parrumpinha, toda segunda-feira, 4 horas da tarde, ao vivo no YouTube. Aí a história é a seguinte: o Parrumpinha tinha dado a entender, assim, muito discretamente, que o Max Holloway ia lutar com alguém da American Top Team. Quando ele deu isso a entender, obviamente a gente já achou que era o Dustin, porque não tem outro cara ali que lutaria com o Max Holloway. Então a gente tá achando que o Max Holloway tava com uma luta meio que confirmada, marcada com o Dustin Poirier. Isso, pelo jeito, não se desenrolou, porque aí umas semanas depois, o próprio Max Holloway estava engajando numa conversa com o Charles de fazer uma luta pelo cinturão BMF, e o Max gostou da ideia, o Charles estava pedindo por isso, porque o Charles quer lutar logo, né? O Charles não queria esperar até outubro para de repente fazer uma luta com o Makhachev. E agora a gente vê esses rumores. O Durinho na live ontem falou, ontem não, na segunda, né? Deu alguma pista, cara, eu não lembro 100% o que era, mas a gente tava perguntando de Charles, o Durinho falou que não tava ouvindo isso e o que ele tava ouvindo não podia falar ainda. Então, aí vazou essa historinha aí de Diego Lopes e Volkanovski e Ilia Topuria e Islam Makhachev. Isso pode significar que o Charles vai fazer uma luta com o Max Holloway pelo cinturão do BMF. É um outro grande evento. O UFC sempre dá um jeito, né? Igual eu sempre falo aqui, o UFC sempre dá um jeito de pegar a melhor situação possível e sair. Ele vai sair de uma situação com uma grande luta, que seria o Charles com o Islam Makhachev pelo cinturão, e fazer 3 grandes lutas, porque Volkanovski e Diego Lopes é um lutaço. Eu não sei não, hein, mas eu consigo ir, e vocês vão me chamar de Pacheco, pode chamar do que quiser, mas eu gosto muito do Volkanovski, mas eu acho que vai ser parecido com a história da luta contra o Brian Ortega, que ficou todo mundo falando, não, Brian Ortega, vocês não viram. E eu tô falando, gente, não é mais o mesmo Brian Ortega de 5 anos atrás. E o Volkanovski também não é o mesmo Volkanovski de 3, 4, 5 anos atrás também. Então, eu acho que os momentos estão completamente diferentes. Volkanovski descendo, né, da ladeira abaixo na carreira, e o Diego Lopes em ascensão estelar. Então, eu acho que isso faz muita diferença. O Diego Lopes tá treinando, tá lá na Austrália, já tem vídeo dele, tá fazendo treino com o Poatan lá. Aliás, a galera que falou, Daniel Cormier, um abraço pra você, que eu não sei o que o Poatan foi fazer na Austrália, muito arriscada a saída pra Austrália, um mês antes da luta e tal. Eu cheguei a falar no podcast aqui na segunda-feira que o Poatan já tinha compromisso marcado, né, desde o ano passado, na Austrália e tal. Então, a luta acontece, ele vai continuar honrando os compromissos que ele já tinha, e é só uma coincidência
o Sean Strickland tá lutando lá na Austrália, e já que ele tá lá, ele vai pro corner do Sean Strickland. Ele não foi pra Austrália só pra fazer o corner do Sean Strickland. E ele levou uma turma de gente lá. Ele tá, acho que, com 4, 5 caras pra treinar lá. Tá treinando a full, e é igual o Durinho falou, né? O treino do Poatan é um treino diferente, né? Ele vai lá, ele se mantém a forma física, baixa um pouco o peso. Eu acho que de material humano pro Poatan, o Poatan arrumou uns caras maior que ele pra treinar lá, né? E aí, o ponto que eu queria chegar falando disso daí, é que o Diego Lopes tá lá treinando também como presença VIP pro evento, mas o bicho tá treinando, cara. Então, se ele já tá treinando forte assim, é porque vem coisa aí. Não dá pra saber ainda, mas tá bonita essa história. Tá bonita essa história. Diego Lopes e Alexander Volkanovski valendo o cinturão vago dos penas, que é a coisa mais justa a se fazer, né? Eu não sou contra, eu nunca fui contra o cara subir de divisão e querer lutar pela divisão de cima. Vai com fé, mas o cinturão de trás tem que ficar pra trás. Tem que abrir mão do cinturão e vai disputar a cinturão. Você chega na divisão de cima como campeão atual da divisão de baixo, mas o cinturão da divisão de baixo tem que ser vago. Tem que ser vago, não dá pra ficar segurando, fazer a lá Conor McGregor. Todo mundo quer 2 cinturões, mas ninguém quer defender os 2 cinturões, né? Então, o Topuria, todo mundo fala, o Durinho já tinha falado no podcast aqui também, que o Topuria é grande demais. Acho que o que mais causa espanto é como que esse cara consegue bater o peso dos penas, né? Sendo que é do tamanho que ele é. Então, meio que natural essa subida dele pros leves. E vamos esperar que vai rolar, e eu fico muito ansioso pra gente saber o que vai acontecer com o Charles. Uma possível luta do Charles contra o Max Holloway vai ser o Come Event se estão falando Islam Makhachev e Ilia Topuria na Semana Internacional da Luta, vamos fazer Charles e Max Holloway de Come Event valendo o cinturão do BMF naquele card ali já também, Semana Internacional da Luta. Aí tem todo aquele papo, procurando estádio na Espanha, não sei o quê. Não sei se rola, não acho que Makhachev e Topuria enchem um estádio lá, apesar de ter sido contrariado, nessa opinião minha, várias vezes. Mas ele tem apoio do Real Madrid, tem apoio dos lutadores. Eu até entendo isso, mas botar 50, 60, 70, sei lá, 80 mil pessoas pra assistir o cara lutar, eu ainda não acho que ele tá com essa bola toda, entendeu? De repente fica, depois de fazer uma luta com o Islam. Eu quero saber agora o que vocês acham que aconteceria numa luta dele contra o Islam. Vocês acham que dá pro Islam vencer essa luta, ou vocês acham que o Topuria vence uma luta dessa? Eu vou procurar falar com alguns especialistas aí e tentar sentir o que eles acham no caso, porque eu não faço ideia do que pensar nessa luta. Eu acho o Topuria muito, muito, muito bom em pé. Todo mundo fala que ele é muito bom de grappling e wrestling também, mas aí a gente tá entrando numa área que é a especialidade do Makhachev. Eu não sei quanto que a técnica de um isola a técnica do outro, ou se o Islam vem com vantagem mesmo. Se o Islam vier com muita vantagem no grappling, eu vou continuar achando que o Islam ganha, e a não ser que o grappling do Topuria seja suficiente para dar uma anulada no grappling do Islam, o que eu acho, por enquanto, eu acho difícil. E aí tem a diferença de tamanho também, né? Mas o Topuria é grande. O Topuria é grande, legal, mas ele é um pena grande pro peso pena e vai lutar nos leves. O Makhachev é um peso leve grande pro peso leve. O Makhachev consegue lutar no meio médio, se ele quiser. Os caras ele arriscou dizer até peso médio. Então o bicho é grande, o bicho é forte, então ele corta muito peso. Então a gente tá falando de um cara grande pros penas, que é o Topuria, e a gente tá falando de um cara grande pros leves, que é o Makhachev. Então é um descendo e o outro subindo de peso. Então chega na noite da luta ali, a diferença de peso dos dois vai ser grande, e isso dá uma vantagem. No nível que esses caras estão, no mais alto nível ali, qualquer detalhe faz diferença. E 2, 3 quilos a mais ali, com certeza faz muita diferença. Aí tem a luta do Charles contra o Max Holloway. Eu não sei como é que vocês se sentem num casamento desse de luta. Eu não amo essa luta pro Charles, não. O que eu gosto é que o Max é um cara de muito volume. O Max não bate tão forte, mas ele tem muito volume. Eu acho que isso dá uma chance do Charles conseguir fazer o jogo dele, porque se é um cara que bate mais forte naquele golpe one punch knockout, né, igual o pessoal fala, eu acho que o Charles correria mais risco. O Max tem uma vitória no Charles, mas foi uma vitória meio assim por causa de uma contusão do Charles.
Então é uma revanche essa luta. Hoje em dia, o Max tá muito bem ainda, né? Mas eu ainda apostaria numa vitória do Charles. Eu quero saber o que vocês acham. A gente vai falar, torcer pra isso tudo se solidificar. Por enquanto é só rumor, mas dando tudo certo, essas lutas se alinhando, 2025 promete, né? E vamos ficar de olho pra saber o que o Jon Jones vai falar, beleza? Ó, um abraço pra vocês, obrigado todo mundo que assiste, todo mundo que deixa o like, todo mundo que comenta qualquer coisa, eu leio tudo que vocês escrevem aí e comento de volta pra grande maioria do pessoal aí. Então, até o próximo vídeo, obrigado, um abraço.